Olá, corredoras e corredores. Vamos ao novo blog do editor. Vamos abordar 5 edições de 2006, de maio a setembro. Falar do quê? É uma viagem que eu fiz para correr 3 provas em seguida na Europa, que não deu muito certo. A revista começa a ter uma seção que ficou há muitos anos, palavras cruzadas, a cobertura da 110, centésima décima maratona de Boston, nova corrida da Nike, aquela que passou a ser a maior do Brasil e foi para o Rio também, com grande sucesso, não tanto em termos de participantes, mas foi bem importante. Ok? Vamos lá. A edição de maio faz a capa uma matéria que é um tema que te abordou muitas vezes, de alongamento. Porque naquela época se falava alongar, se você não alongar imediatamente antes de correr, nossa, é a morte. Aí a história eu já contei várias vezes e passou a ver, não havia nenhum fundamento para essa coisa. Alongar é ótimo, hein? Alongar antes de dormir, é legal. É sempre bom alongar. Mas aquele negócio, vai correr, tem que alongar os 10 minutos antes. Não serve para nada, nada, nada. Bom, aí tem uma capa bonita mesmo. Quem está na capa é a minha filha Naya e o meu genro Tiago. Fiz uma foto com eles num lugar bonito, fazendo um alongamento. E o título é Alongar, mais ou menos, não serve para nada. Mas vamos lá, não, vamos em frente. O Márcio Dederich, que é um dos nossos principais, talvez o mais importante em termos de texto na época, além da sessão Espírito Corredor, uma crônica, né, que ele fazia, ele passou a fazer matérias especiais, bem especiais, aliás. Aqui ele faz uma sobre carboidrato, que é a nossa base, vai, digamos assim, o corredor, né? E o título é engraçadinho, carboidratos bem mastigadinhos para você. E aborda diversos tópicos relacionados ao carboidrato e a importância dele para um esportista, né, como nós. Aí também fala sobre diabético, que é um assunto, nós temos vários acidentes diabéticos, inclusive. E falando que diabetes é uma restrição, mas é possível administrar, então, muito interessante. Logo em seguida, uma matéria do Marcelo Augustin, que é o que mais participava com informações, orientações de treinamento, além do Marco Albuquerque e do Ayrton Ferreira. Bom, e ele fala sobre a importância dos treinos regenerativos. Você sabe aquele treino que depois que você correu demais, forte, um treino ou uma competição, aí você vê que aquele treino light, para que a musculatura dê oportunidade a ela se voltar à sua normalidade, digamos assim. Bom, essa matéria sobre alongamento é das nossas duas colaboradoras de fisioterapia, a Alessandra Arque e a Kênia Bauman, que fala, o título deixa claro, alongar antes não prepara o corpo para a corrida nem previne lesões. Alongar é bom? É. Mas não precisa ser feito aqueles 5 minutos. Sabe aquelas sessões de alongamento que tinha antes da corrida começar, que na verdade a mais a função era distrair o pessoal, e a gente da academia pulando, e aqueles alongamentos ótimos. Tinha uns que eu achava maravilhoso, que é alongar a mão, alongar o pescoço. Vocês já notaram que eu não sou muito chegado em alongamento. Bom, não, alongamento é essa valorização do alongamento. Aí o cara ia correr e ficava meia hora alongando, depois corria 10 minutos. Ai, tô cansado, chega, eu vou alongar mais um pouco e acabou. Bom, aí eu vou então fazer uma corrida, que é a meia de Lisboa, no sábado seguinte a meia de Praga e a maratona de Roterdã. E convidei os assinantes, os leitores, vamos junto, vá do seu jeito, a gente se encontra lá. Mas eu tinha um problema de lesão crônica, lesão de dor nas costas, e quando eu cheguei em Lisboa, nos dias antes, eu já vi que ia ser muito difícil eu fazer a prova. Estava bem mal mesmo, tomando analgésico. Aí acompanhei a prova, fiz umas fotos, a prova, a meia de Lisboa, mais importante. Depois eu fui para Praga, onde encontrei o Iote, que resolveu participar da meia de Praga e da maratona de Roterdã. E a meia de Praga é engraçada porque eu não ia correr mesmo. Cheguei lá, peguei a inscrição, chip, eu falei assim, não, chip eu nem quero, não vou correr. Peguei a camiseta e tal. O número que vinha junto, tal, mas no dia, no dia, lá no café da manhã, tinha outros brasileiros no hotel. Eu falei, bom, eu vou até a largada e, sei lá, né, mas, não vou correr, lógico que não. Mas aí o que aconteceu? Eu corri a prova. Corri, uma boa, não doía. E é engraçado porque na meia de Praga, quando você chega,
ah, você entregava o chip e eles davam em dinheiro troco. Muitas provas faziam isso, né? Porque era caro o chip. Então, para estimular, você devolve o chip. Se você não devolver, é $50, cara. Aí você devolvia, recebia, sei lá, $20, quanto era. Aí você recebia, e 5 metros depois, por acaso, tinha um pessoal vendendo chopp. Dá para tomar 2 por chip, 2 ou 3. Aí o cara já convertia o dinheiro em chopp e foi por aí. Aí depois eu e o Iote, e a Cecília, lógico, fomos a Roterdã, passeamos em Amsterdã, obviamente, cidade maravilhosa. E fomos a Roterdã, e essa aí também, eu até fiz um treininho lá, mas eu não ia conseguir correr a prova. E parei no 30 ou 32, que doía a coluna, e perto do hotel. O iote completou. Bom, nós tínhamos a Fernanda Costa que pediu. Falou, olha, posso ser uma correspondente aqui na Alemanha, Áustria e tal? É uma filha de um baiano, corredor, não sei qual é o nome dele. E ela passou a escrever quase que mensalmente matérias. Aqui ela fala sobre uma maratona de Zurique, que ela acompanhou. Ela não ela corria, assim, ela fazia uns treininhos assim. Ela acompanhou, fotografou, ela fez as fotos e o texto. E ela escrevia muito bem, era legal. Bom, aí vamos para a edição de junho. Só falando que no caderno de resultados nós publicamos Paris, 300 brasileiros, a meia de Lisboa, 60, e Santiago, de Chile, já estava começando a ficar legal, a ser procurada. Então tinha 70, teve 70 brasileiros então, em 2006. Aí em junho, a capa é o Super 40 no Rio. Os revezamentos estão bombando, né? Como eu falei, tudo cria lá no revezamento Pão de Açúcar. Super 40, Equidem da Mizuno, lá no Porto Alegre também, uma prova de revezamento da loja Paquetá, o Ayrton Senna Residente, enfim, é uma prova que tinha muita aceitação. Para o organizador era ótimo, porque dava uma boa receita, porque era muita gente participando, então tudo bem. O que é curioso aqui, logo em seguida, é um anúncio de uma corrida que teve 2 ou 3 anos, e era um sucesso, é a Volkswagen Run. E aqui tem uma foto, de uma agência fez uma foto engraçadinha, num carro, aqueles carros que ficam na linha de montagem, e 2 pessoas dentro assim, do carro. Foi uma prova muito importante lá em São Bernardo. Aqui uma cobertura rápida, falando só sobre o Marilson, vira tricampeão na prova da tribuna lá de Santos. Aí tem a cobertura da... Como é que foi a corrida, que é ótima, que vai acontecer agora no começo do mês, agora em dezembro, excepcionalmente, que a prova sempre é em maio. Mas em função da pandemia, está nessa situação. Aí eu também fui correr em Punta del Este, é uma prova que eu anunciou na revista, e eu fui até lá, correr a meia de Punta del Este. É uma prova legal, diferente, toda planinha, um lugar muito bonito, tal. E foi muito legal. Eu nunca tinha corrido em Punta del Este, e foi a primeira... Não, depois eu fui correr a maratona de Punta del Este, que é outro organizador, mas na mesma cidade, lógico. E essa foi de Punta, eu corri só uma vez. O Márcio Dederich, então, além de fazer a crônica, umas matérias especiais, ele tinha uma sessão chamada No Foco. Ele pegava uma pessoa, um cantor, uma pessoa que fugia ao padrão. Assim. Aqui ele pega o Max Kling, que é um astrólogo, fazia mapas, horóscopo, né? Aí faz uma matéria muito curiosa com ele, pede para ele fazer um texto sobre a influência dos astros para os corredores, para cada um, você é de Sagitário, o Sagitário é assim, assado tal. Depois ele passa 1 ou 2 meses ainda a fazer um meio horóscopo para a revista. E foi muito interessante. Aqui uma matéria que é legal, a ajuda da corrida para parar de fumar. Eu mesmo tinha passado por essa experiência, eu fumava pouquinho, verdade. Mas ao começar a correr, eu naturalmente parei de fumar. Ao contrário de quando eu era ciclista, que não, o ciclismo não existe tanto pulmão, né? Só na subida, uma arrancada, não? E a corrida o tempo todo você está ofegante, né? Mesmo na descida às vezes, né? Então, a corrida ajuda, ajuda, não há a menor dúvida. Então a Cláudia Andrade faz uma matéria a respeito. E aqui nós temos então a página das cruzadas. Tinha lá uma página, tudo em banco, os quadradinhos, horizontais, verticais,
relacionado, tipo de treino que não sei o quê. Em inglês, Associação de Federação de Atletismo. O fulano que ganhou a prova, tal, e o recorde. A pessoa que... Aí a pessoa, depois lá no final da revista já tinha respostas, tá bom? Bom, aí tem o Walter Nogueira fazia textos sensacionais. Esse texto é curioso, a testemunha ocular, que eu comecei a ler o texto, nós estamos então em junho, né? Junho de 2006, certo? Certo. Em 2005, você sabe que tinha tido 11 de setembro, né? Nova York. E ele faz um texto, eu fiquei impressionado com o texto, ele falando que estava ali, então, foi correr, quando viu, estava acontecendo aquilo. Aí o texto, maravilhosamente bem escrito, eu mandei um e-mail para ele, no telefone, Lauto, eu nem sabia que você tinha estado em Nova York nesse dia. Não, Tomé, esse texto é uma fantasia. O que aconteceria? Eu estive em Nova York várias vezes, corri em Nova York, a Barcelona também. O que aconteceria se eu estivesse lá no dia? Aí faz um texto é primoroso, chama-se testemunho ocular, ok? Bom, então aqui no final, no caso junto com a sessão maratonas aqui no exterior, tem as respostas das cruzadas, ok? Aqui é curioso, porque o Iotti resolve fazer uma charge em função da nossa viagem lá para a Europa. Ele brinca com a questão de Amsterdã, que você sabe, Amsterdã tem muita liberdade de costumes, de sexo, há lugares próprios para você fumar maconha, tal. Então ele brinca, Amsterdã Marathon, aí tem lá água, não sei o quê, e tem um jamaicano, digamos assim, com uma boininha, oferecendo marihuana. E depois de um tempo, essa é uma história rapidinha, mas eu estava numa entrega de kit e o cara parou e falou assim, eu assinava, nunca mais vou assinar essa revista. Eu falei, pô, cacete, o que aconteceu? Não gostou de alguma... Não, uma vez vocês fizeram uma apologia da maconha. Eu falei, que apologia da maconha? Aí ele falou, foi indo descobrir que era essa charge aqui do Iotti, que é uma piada, uma brincadeira, lógico. O cara era aquele gênero, sei lá, religioso, coisa parecida. Bom, enfim. Ele não assinou mais. Ótimo. Aí a edição de julho, traz a capa, a Maratona de São Paulo, a 12ª Maratona de São Paulo, que continua sendo importante, ainda talvez fosse a mais importante no Brasil em termos de participantes. Bom, aí tem o caderno de resultados, como eu falei da outra vez, que é apoiado pela Mizuno, que foi o maior, a mais longeva marca a patrocinar o caderno de resultados, mas já com algumas fotos dentro do caderno. A Fernanda Costa, que é a nossa correspondente na Europa, faz uma matéria curiosa sobre a corrida de patins, que é uma coisa muito comum na Europa, na França, na Alemanha. E na Maratona de Berlim tem uma prova de patins um dia antes. E é muito concorrido, tem até profissional, amadores, eu acho. E aqui ela faz uma matéria sobre corrida de patins na Europa, que é uma coisa muito comum. Aquela sessão no foco do Márcio de Derviche, então todo mês ele trazia alguém, pessoal da Globo, cantores, como eu falei. Aqui ele traz o Marcelo Barreto, que é o apresentador da área esportiva da Globo, falando os treinos dele, como é que é, o que é legal a corrida para ele. E aqui um anúncio da Bowerman 10K. Bowerman foi um dos criadores da Nike nos Estados Unidos, o fulano Bowerman. E ela resolve fazer a Bowerman 10K no Rio de Janeiro, em agosto de 2006. Para tentar repetir o sucesso que tinha sido o 10K aqui em São Paulo, a maior do Brasil. A revista de agosto traz uma corrida na esteira, como uma foto bonita, essa foto eu consegui arrumar, na época era difícil arrumar essas fotos, assim, hoje em dia é mais facinho. Então, e aqui uma surpresa, essa também não, como eu falei outra vez que eu não sabia que a São Silvestre não anunciar na revista, acho que achava que nunca tinha anunciado, e anunciou quando fez 80 anos, então. E aqui é um anúncio da Fiat, página dupla, bonitona e tal. Eu nunca imaginei que tinha tido um anúncio de carro. Teve lá no comecinho, por insistência de um assinante junto a uma concessionária e tal. Mas aqui não, apareceu mesmo. A revista é muito conceituada, não há dúvida alguma. Aí tem a matéria do Márcio de Derviche, então, sobre a corrida na esteira. Falando maiores detalhes, tem até uma charge do Iotti, muito boas e tal. O carteiro treinando na esteira para fugir do cachorro.
Aí tem outra matéria sobre longão, fazer longão para maratona, aí tem entrevista a Silvana Colli, a treinadora, que ela fez longão para maratona em esteira. E aí, os treinadores falando, esteira é legal, tem seus detalhes, seus inconvenientes. O Rodolfo Lucena continuava mandando a cada 2, 3 meses uma matéria de corridas diferentes que ele fazia. Ele vai correr na Ilha de Páscoa. Tem essa imagem bonita aqui do Moal, né? O Moais, os Moais que tem lá, são estátuas gigantes e tal, de pedra. E ele comenta a dificuldade de chegar lá na Ilha de Páscoa, a dificuldade da corrida, uma corrida turística, obviamente, né? Aí mais uma cobertura da Conrads, todo ano a gente fazia cobertura da Conrads. Fazia não, a pessoa mandava, sou assinante, fui correr a Conrads, está aqui o texto, nossa, que corrida incrível, tal, tal. E no caso é o Wilson Bonfim, que escreve a primeira Conrads dele, e vai e comenta como é que é as características da prova, O que é curioso, que continua nessa aqui 11 completado, 11, tá? Aí quando a revista vai lá, o Tomás vai lá, passa a ter 100 e poucos participantes. Ela explode só quando a gente faz a matéria. Revista de setembro. Então a Bowerman 10K vai para o Rio de Janeiro, a prova da Nike, o mesmo conceito. Ou seja, você se inscrevia, ganhava uma camiseta, e a camiseta vinha com número impresso. Então era feito pegava a camiseta e depois ia estampando o número. Então para você correr, para entrar na área lá da corrida, da largada, você tinha que estar com a camiseta na prova, que é o número. Então dá essas imagens assim, a Bowerman 10K, a invasão laranja no Rio de Janeiro. Era todo mundo com a mesma camisa. Aí essa edição tem como matéria especial sobre o coração. Havia um conceito equivocado, mas é muito generalizado dos corredores, falar assim, eu corro, inclusive sou maratonista, então o coração está tranquilo, eu estou correndo há 5 anos, 10 anos, nunca aconteceu nada, então havia uma imagem de que você era esportista, corredor, então você estava tranquilo. Só que de vez em quando morria alguns anos em corrida. Aí fala, o título é a matéria da Cláudia Andrade, faz correr faz bem ao coração, não há dúvida. Mas não garante imunidade, quer dizer, ao fato de eu correr não quer dizer que eu vou estar livre de problema cardíaco. Se eu tiver um probleminha coágulo, alguma coisinha, não é que eu nem precisa correr forte. Você pode dar um treininho ali e acontecer. Então fala a matéria dos cuidados, dos exames que devem ser feitos e tal. Aí tem a cobertura então da Bowerman, no Rio de Janeiro, que ao contrário de São Paulo, que teve 17 mil participantes, que se tornou o maior do Brasil, superando a São Silvestre em 2005, a Bowerman reúne 4 mil corredores, mas também com uma organização sensacional, toda perfeita. Aí nós vamos, o Márcio diz, a Nike nos convidou a revista para veio até Oregon, que é onde nasceu a Nike, para conhecer a fábrica, conhecer lá a estrutura da empresa. E eu não podia ir, eu não lembro bem. Eu falei pro Márcio, Derich, você podia ir, ele foi, conheceu, e depois combinava essa visita aos Estados Unidos com uma corrida em Chicago, uma corrida feminina, não, uma corrida geral. Mas o que é curioso nessa corrida, a corrida foi ótima, noturna, 10 quilômetros. E nesses 10 quilômetros já acontecia isso 60% dos participantes eram mulheres. Em maratona ainda há 40, 35, aqui é muito menos. Mas o que é curioso é que essa prova, algumas aconteciam assim nos Estados Unidos, eu não me lembro de nenhuma aqui no Brasil. Você escrevia, pagava lá um valor, de uma prova promocional da Nike, lógico, camiseta, não sei o que, tal, número no peito, tal, ou não. Não, acho que não tinha número. Por quê? A prova era o percurso referido, largava, tinha água no percurso, e cada um pegasse o seu tempo, não tinha classificação, cronometragem, tinha nada. Tinha 10 quilômetros aferidos, tudo marcadinho, atendimento médico, um padrão. Mas cada um pegava seu tempo, não tinha que ficar... Muito interessante, né? E falar sobre toda essa questão de preocupação com a saúde, a gente faz, o Luiz Carlos do Moraes faz uma matéria que fazer os testes. Para você saber como é que está o seu condicionamento, é bom. Mas ele tem suas restrições, os seus equívocos e resultados. Então ele faz uma matéria crítica, falando, testes físicos, para quem e para quem. Não é uma coisa assim, tem que fazer, todo mundo tem que fazer, senão, não. A revista sempre teve essa preocupação de falar, todo mundo está falando isso, mas qual é a base? Agora se fala, qual é a base científica, né? Agora com a pandemia aí.
Tá bom? Obrigado pela audiência, avise os amigos. Estamos terminando as nossas leituras comentadas nessa primeira metade da revista, mas na próxima, nesta sexta tem mais aí, tá bom? Um abraço, obrigado.